Mano, é normal ver as pessoas falando que Golden Wind é o pior arco de Jojo, que essa parte tem o pior vilão, o pior Jojo, a pior história, e eu não concordo muito com isso. Na verdade, eu não curto muito ranquear as coisas. Eu gosto de todas as partes de maneiras diferentes, porque cada uma delas tem pontos fortes e negativos. É tipo você comparar pizza com sorvete. Os dois são bons, só que de maneiras diferentes. Ó, só uma coisa que você precisa ter em mente. Durante o lançamento da parte 5, o Araki passava por um momento muito difícil na vida dele. E isso com certeza impacta nesse arco. E assim, eu só vou lançar o exemplo. Muita gente fala que Steel Ball Runs é o melhor arco de Jojo, e eu concordo que essa parte ela é boa demais. Mas tenha isso em mente. Golden Wind é um mangá de 150 capítulos que foi publicado em 3 anos e 5 meses. Já Steel Ball Runs é um mangá de 95 capítulos que foi lançado em um pouco mais de 7 anos. Eu sei que os capítulos aqui são um pouco maiores, mas pra mim o tempo que o Araki teve pra construir essa história é parte do que faz ela tão boa. Então, por favor, não compare os arcos de Jojo. Você já parou pra pensar que toda a história da parte 3, todo aquele universo, gira em torno do Jotaro? E você pode até usar um argumento que faz bastante sentido. O Jotaro é o protagonista, então tudo tem que girar em torno dele. Isso é uma parada que acontece na parte 1, 2, 3 e 6. Onde o Jojo é o centro de tudo que acontece. Mas a parte 4 e 5, elas são um pouquinho diferentes. O Josuke só quer curtir a juventude dele em Moryo. Muitas coisas acontecem ali que ele nem mesmo participa. Só que isso acaba trazendo outros personagens mais pro centro da história. Tipo, no final quem evitou que o Kira resetasse o tempo foi o Jotaro. Em Golden Wind, depois de alguns episódios, você começa a questionar sobre quem é essa história. Sobre o Giorno ou sobre o Bucciarati? É claro que o Giorno é o protagonista e a gente acompanha a subida dele na máfia, mas não é como se tudo ali fosse sobre ele. Mano, bem ali no começo, quando eles estão indo pra ilha, o Giorno se sacrifica pro Bruno e o Abatio descobrirem o segredo do stand do Mario. E a maioria das lutas, ele age como um suporte. Ou ele venceu com a ajuda de alguém, tipo a luta do Diacho, que o Mista fez quase tudo e ele só deu o golpe final. A única luta que ele não precisou de ajuda foi contra o Mero, que é o cara do PC Gamer. E eu acho isso legal. O Jotaro, ele resolvia todos os problemas no soco. O Kakyoin começava no videogame, mas no final era ele que tinha que botar todo mundo na mochila. O Porunarefo versus o Aleste, o Jotaro criança que aparece pra arrebentar o cara no soco. O Jotaro não é o personagem que tá ali pra ser um suporte na batalha. Ele é o cara que resolve as coisas. E essa diferença entre esses dois protagonistas é justamente por causa do tema da parte 5. Golden Wind é um Jojo sobre máfia. E se você já viu um filme de máfia, deve saber que os mafiosos se tratam como família. E esse é o tema da parte 5. Diferente dos outros arcos que a rapaziada vai se conhecendo ao longo do mangá, aqui eles já são um grupo e cada um deles vivia no lado mais podre da sociedade. Violência, precisando roubar pra comer, traído pelos próprios amigos. E no pior momento de cada um deles, apareceu Bucciarati e estendeu a mão. Essa é uma outra dinâmica pra Jojo. Além disso, eu acho que é a primeira vez que nós temos 2 protagonistas. E essa é uma das paradas que eu mais gosto aqui. O Araki testou isso na parte 5 e depois de alguns anos ele usou a mesma fórmula, só que aperfeiçoada em Steel Ball Runs. Assim, mano, na moral, o Giro pra mim é o melhor Jojo. E essa dinâmica entre o time Bucciarati e como eles têm destaque dentro de Golden Wind é a melhor coisa dessa parte. Só uma curiosidade aqui, né? O Poderoso Chefão é o mais famoso e o melhor filme de máfia que existe, e também é o meu filme favorito, e tem várias referências que você encontra na parte 5. Assim, todo o plot do primeiro filme acontece quando a família Corleone se recusa a participar de um esquema de distribuição e venda de drogas. E toda a motivação do Giorno e do Bucciarati é pra parar com a venda de drogas na Itália. Outra coisa, lá nos episódios finais tem aquele cara que vai pedir ajuda pro Bucciarati. É exatamente a mesma cena do Poderoso Chefão, quando Bonacera vai pedir ajuda do Don Corleone depois da filha dele ser espancada. Outra coisa é que as cenas finais são exatamente iguais. Você tem uma troca na liderança da máfia, e tanto o anime quanto o filme termina com várias pessoas jurando lealdade ao novo chefe e beijando a mãozinha dele. Além do que, como eu falei, o Poderoso Chefão é um filme que fala muito sobre a família. A importância do Dom sempre cuidar da família.
Então eu acho isso muito especial porque, como eu disse, O Poderoso Chefão é o meu filme favorito. E eu só fico emocionado. Araki, muito obrigado. Agora vamos pra coisa que mais me incomoda na parte 5. O Gorudo Experience. Parece que o stand que o Araki pensou pro Giorno era tão roubado que ele acabou mudando durante o anime. As habilidades dele: transformar objetos em seres vivos. Quando alguém bate em algo criado por ele, o dano é refletido no seu agressor. Se o Gorudo Experience atingir um ser vivo com seu poder, ele entra na cachaça com droga e sai do corpo literalmente. Além disso, ele pode transformar objetos em tecidos vivos, ou seja, ele pode pegar um maço de cigarro e transformar num pâncreas, além do bom e velho socos fulminantes. Mano, na moral, o Golden Experience ia ser muito mais legal se ele só tivesse o poder de transformar objeto em animal. Tipo, olha pro Stick Finger, que maneiro, ele só tem o poder de zíper. E olha essa cena, o Bucciarati divide a cabeça dele no meio pra desviar de um golpe. Isso daqui é muito bom. Olha o Crazy Diamond, que maneiro. Ele destrói e reconstrói as coisas e também pode curar a rapaziada, menos o Josuke. E isso fala muito sobre a personalidade bondosa dele. Sabe aquele episódio que ele passa voando com a moto por cima do bebê? Esse é um exemplo de como o Araki usa bem o poder dele. E pra mim é esse tipo de momento que faltou pro Golden Experience. É como se ele fizesse muita coisa, só que no final ele cura todo mundo. Ah, lembrando também que o poder de refletir dano, que aparece 2 vezes no primeiro episódio, e o poder da cachaça com droga, eles nunca mais apareceram no anime. Tudo bem, eu acho que esse poder da cachaça com droga, ele é muito roubado, ele não precisava desse poder, mas o de refletir dano era maneiro. Outra parada é que eu acho que essa é a primeira vez que eu gosto mais dos Jobros do que do próprio Jojo. Nos outros arcos isso é meio que equilibrado, tipo, eu gosto muito da Foo Fighters, mas eu também gosto muito da Jorin. E aqui eu gosto bem mais da rapaziada do que do próprio Giorno. É estranho porque antes de eu começar o anime, a única coisa que eu sabia era que o Giorno é filho do Dio. E eu falei assim: o maluco vai ser imoral. Aí no primeiro episódio ele rouba dinheiro de 2 minas, ele se finge de Uber pra roubar a mala do Koichi, e no final ele termina esfregando dinheiro na cara das minas. Só que depois de algum tempo ele vira o Jonathan magro e loiro. Não que ele foi mudando durante a história. O Giorno sempre foi bom desde o começo. Tanto que no começo ele faz uma parada errada, que é roubar dinheiro das minas, e logo em seguida ele tem uma ação boa, que é comprar um sorvete por uma criança pobre. Só que eu acho que entre todos os Jojos, ele é o cara que fica mais apagado. Porém, ele é o único Jojo que consegue colocar a orelha dentro do ouvido. Isso aqui é muito forte. Como tá falando da rapaziada dessa parte, aí chegamos no momento mais controverso desse arco: a traição de Panakota Fugo. Só lembrando que nessa época Golden Wind ainda era publicado na Shonen Jump, que é uma revista focada pra adolescente, tá ligado? E meio que não existe esse tipo de coisa nesses mangás. Você nunca vai ver em Dragon Ball o Kuririn falar assim: ah, Goku, vai lá sozinho enfrentar o Freeza, eu tô com medo, eu não quero morrer. Esses mangás da Jump sempre reforçam a mensagem: nunca abandone os seus amigos. E o fato do Bucciarati ter tirado o moleque da rua enquanto ele roubava pra sobreviver, e aí ele fala que não vai participar da missão contra o chefe, é tipo virar as costas pros seus amigos. Essa daqui é uma declaração de 2002 que o Araki fez sobre o Fugo. Originalmente eu estava pensando em uma história que o Fugo trai o Giorno e seus amigos. A Bíblia tem um relato semelhante envolvendo um traidor chamado Judas, e era isso que eu esperava tentando fazer, mas meio que eu odiei. Tive a sensação de que se retratasse essa traição, a história ficaria muito sombria. Então fiz o Fugo sair imediatamente. Isso de traição até que faz sentido, porque estamos falando de máfia, e o clichê mais clássico dos filmes de máfia é que ali no meio tem um traidor. O Araki estava passando por um momento muito difícil na sua vida, e criar um personagem que estava ali só pra trair os seus amigos era algo que ele não ia suportar. Aqui ó, vai outra declaração do Mestre Araki: meu estado de espírito era tão sombrio que as histórias que eu escrevi estavam se tornando cada vez mais cruéis. No meu coração, com o passar do tempo, comecei a odiar esse comportamento. E só de pensar como o Bucciarati se sentiria, o meu coração se partiu. Olha, mano, eu respeito e entendo a decisão do Araki de tirar o Fugo da história. Eu acho que não ia funcionar ele só mudar o personagem. Ah, agora ele não é mais um traidor. Eu acho que o fato dele ter que continuar desenhando o Fugo e no fundo pensar que ele criou aquele personagem pra trair os seus amigos ia continuar machucando ele. Existe uma light novel chamada Purple Haze Feedback, que é focado no Fugo 6 meses depois do fim de Golden Wind. Mas, como não foi escrita pelo Araki, eu nunca tive curiosidade de ler. E eu acho que é triste
também foi um pouco subaproveitada. É bem triste que ela só teve uma luta e foi contra o Notorious Big, que é um stand sem inteligência. A Spice Girl é um stand muito maneiro, mano. Faltou uma luta dela de verdade. Eu queria ver umas coisas tipo máscara esquivando de bala, assim. Ou sei lá, ela fazer um estilingue com uma árvore. Depois do episódio do avião, eu achei que ela teria um crescimento maior na história, porque ela virou uma pessoa mais confiante, só que eu acho que não aconteceu exatamente como eu esperava. Eu fiquei muito, mas muito feliz com a participação do Polnareff. Foi uma surpresa, deu mortal quando ele apareceu. Ok, Jojo é um mangá que tem padrões, e a gente tá acostumado com eles. Por exemplo, ele tem o formato de vilão do dia. Outro padrão é que personagens antigos sempre aparecem nas partes mais recentes. O Stradzio e o Speedwagon aparecem na parte 2, o Joseph na parte 3, o Jotaro Joseph na parte 4, e no começo da parte 5 aparece o Koichi e uma micro participação do Jotaro. E aí eu falei, beleza, já tivemos as nossas participações especiais. E eu sempre gostei de ler, jogar ou assistir alguma coisa sem saber absolutamente nada sobre a obra. E mano, foi tão legal quando o Porunarefo aparece, apesar dele estar todo escaralhado. E também foi bem triste descobrir o que aconteceu na vida dele depois do Stardust Crusaders, mas pelo menos ele terminou vivo, no corpo de uma tartaruga sendo conselheiro da máfia. Isso é Jojo. Mas uma coisa que eu vou ter que defender é o vilão. Duas pessoas diferentes habitando o mesmo corpo. Quando eu tava assistindo o anime pela segunda vez, eu parei pra pensar, o Doppio pode ser considerado um vilão? Ok, com certeza ele fez coisas erradas ao longo da vida. Nós estamos falando sobre mafiosos, né? Mas o Doppio tinha consciência da Trish? Ele que decidiu abandonar a mãe dela? E a luta contra o Nero é uma das mais legais da série. O Nero vencer ali significa que a história termina. Ninguém do time Bucciarati vai precisar morrer. Mas isso significa que teremos outro chefe na máfia. Mas o Doppio é como qualquer outro membro da máfia recebendo ordens. Ele muito bem podia ser do grupo Bucciarati. E tipo assim, não foi ele que matou o Abatio e o Narancia. Literalmente o Narancia não foi ele, porque ele tava esbagaçado no corpo do Bucciarati. Tá bom, rapaziada, chega de passar o pano. E agora, como é que funciona essa história do pai dele? Ele é o Diávolo, filho de Deus? Ok, eu sei que Jojo é bizarro, só que os fãs conseguem ir muito mais longe. Eu acabei de ler uma teoria que o Santana é o pai do Diablo. O fã que escreve uma teoria dessa tem que estar numa camisa de força numa hora dessa. Uma das coisas mais maneiras em Jojo pra mim sempre são as lutas finais, porque é o momento onde as coisas mais bizarras costumam acontecer. Tipo o Dio soltando laser do olho, a mão do Joseph voltando pra ajudar ele, o Jotaro e o Dio pulando tão alto que parece que eles estão voando, ou ele parando o tempo assim do nada, o Okuyasu voltando à vida. E aqui, sei lá, mano, eu achei que a luta ia escalar cada vez mais, e aí vira uma corrida maluca pra ver quem pega a flecha primeiro. Enfim, aí o Araki botou só o stand mais roubado do mundo. Mano, não que eu não goste dessa luta, mas o King Kurimusu foi construído como o stand mais perigoso já existente, e ele só foi esmigalhado. Eu já li uma entrevista do Araki falando que o tempo é o poder mais roubado que existe no mundo, porque todo mundo um dia vai perder pro tempo. E é por isso que os vilões de Jojo normalmente têm poderes temporais. O Kira Queen e o King Kurimusu são as maneiras mais criativas de manipular o tempo. Na parte 6 eu só acho isso roubadíssimo. E é por isso que esse stand aqui ele é tão maneiro, velho. Ok, tem algumas coisas que eu não gosto na parte 5, mas isso não necessariamente é o certo. Por exemplo, muita gente reclama da personalidade do Jotaro da parte 3, e pra mim é uma das melhores coisas desse arco. Do mesmo jeito que eu acho que os stands da parte 3 são menos criativos, mas dá pra entender porque o Araki tava entrando ainda nessa brisa. E assim, uma das cenas que eu mais gosto em Jojo é o Bucciarati e o Doppio entrando no Coliseu, mas ele acha que é a Trish. E ele fala que tem uma casa, que ele queria que ela fosse morar lá. E mano, tipo, é muito triste, ela nunca vai saber que ele disse aquelas coisas. E esse é o Bucciarati, esse é o tema do anime. Eu sei que eu reclamei de várias coisas, mas não é como se eu odiasse o anime ou o mangá. Tipo, eu falei do Golden Experience, e mesmo assim eu acho ele um dos stands mais bonitos de Jojo. E pra mim ele é um tier S sim. Eu só acho que ele é um pouco confuso durante a história. Mano, sério, eu gosto de Golden Wind. E pra mim não existe essa de pular alguma parte. Você não deveria ver Jojo como um filme da Marvel, que tu assiste o filme pensando na relação que ele vai ter com o próximo filme. E a coisa mais importante pra mim é que o Araki ele não teve medo de criar algo diferente. E eu assisto Jojo é porque eu amo Jojo. E basicamente não existe nada nem minimamente parecido com Jojo, porque ele é um conjunto de coisas tão específicas e únicas. Mas isso daqui é um tema para um próximo vídeo. Muito obrigado por ter colado aí, lança um joinha e muito obrigado pra galera dos membros, mano. Valeu demais e um pãozinho a todos.